Nós estamos meditando na série Jesus por Jesus, de frente com você. E nós já vimos que Jesus é o pão da vida, é a luz do mundo, e hoje nós vamos ver que Jesus é a porta, tá? Se Deus quiser, daqui a pouquinho a gente vai ter um data show para nos ajudar. Jesus é a porta. Ok? Isso. Pode ir para o próximo? Então, nas 2 últimas semanas vimos que Jesus é o pão da vida, que nos alimenta, nos conhece por dentro. Vimos que Jesus é a luz do mundo, nos dá a sua luz para andarmos na luz. E hoje nós vamos ver que Jesus é a porta das ovelhas. Acho que pode ir mais um. Isso. Pode deixar aí um pouquinho agora. Aqui nós vamos ver, no texto que nós vamos ler, João 10, de 7 a 10, que Jesus é a porta das ovelhas e Jesus é a porta. São duas figuras de linguagem diferentes mesmo. O primeiro, a porta das ovelhas, tem a ver com Jesus ser alguém totalmente confiável. E a porta tem a ver com um portal que nos dá livre acesso aos céus, um livre acesso a Deus. Ok? Vamos ler o texto então? João 10, de 7 a 10. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Lembram que eu citei Êxodo capítulo 3, quando Moisés pergunta para Deus: o que eu vou dizer para o povo quando eles perguntarem quem me enviou para libertar eles? E Deus disse: eu sou. Dando a entender que Deus é, porque Ele pode ser quem Ele quiser. Ele tem poder para isso. Nós não, né? Apesar de ser uma frase famosa no mundo que a gente vive hoje, que você pode ser o que você quiser, nós não podemos ser o que nós quisermos. Nós não somos deuses. Nós temos limitações. Temos que respeitar os nossos limites se quisermos ter saúde, vida, né? Mas Deus pode tudo. E Jesus só fazia tudo aquilo que Ele viu o Pai fazer. E então Jesus fala: eu sou, porque o Pai falou, eu sou. E Jesus complementa aquilo que Ele é. E hoje nós vamos ver que Jesus é a porta das ovelhas e Jesus é a porta. Pode colocar no próximo ali, por favor? Lá em João capítulo 10, versículo 7, o primeiro versículo que a gente leu, nós vemos que Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. É interessante, gente, porque aqui Jesus ele tem em mente nada mais, nada menos que um aprisco. Sabe o que é um aprisco? Um lugar onde ficam as ovelhas. Eu tinha um amigo, ele era da roça, da cidade que eu era pastor, era pequenininha, e eu visitava ele. E um dia o rebanho estava doente, morrendo muita ovelha, ele pediu até para eu orar pelas ovelhas. Eu fui lá orar pelas ovelhas dele, né? Pedi para Deus abençoar e tal. E não é que Deus ouve a oração da gente, né? Até para isso. O homem estava com o coração angustiado, era o ganha-pão dele, né? E é interessante, gente,
Tudo que ele fazia com as ovelhas, eu lembrava dos textos bíblicos que Jesus fala sobre a relação dele como bom pastor e as ovelhas, que nós vamos ver depois na sequência, né? Então Jesus está pensando num aprisco. Um aprisco era um lugar assim, os muros de pedra, não era fechado, a maioria não era fechada, mas em cima das pedras, nos muros, eles colocavam vários galhos e espinhos, porque se alguma pessoa ou algum animal tentasse entrar por cima, ele ia se machucar. É o equivalente ao nosso famoso arame farpado, né? A concertina, que a gente usa nas nossas casas, até aqui na igreja, né? Eles faziam isso também. E só tinha um lugar de acesso que era a porta. Era uma porta um tanto quanto estreita, e sabe quando as ovelhas estavam lá dentro, quem ficava na porta? O pastor. Ninguém poderia entrar naquele aprisco se o pastor não deixasse. Ninguém era louco de tentar enfrentar o pastor. O pastor andava armado, ele tinha um cajado, né? Então, era um bom segurança para aquele aprisco, né? Parede de pedra, uma porta única, né? As ovelhas entravam, o pastor ficava lá cuidando delas, a noite toda elas dormiam, né? Um soninho bom de anjo, sabe sono de anjo que você tem toda noite, sabe? Você tem toda noite, né? Amém, gente? Meu Deus, vamos ter que orar pelos sonhos, né, dos irmãos aqui. E quando amanhecia o dia, pela porta as ovelhas saíam, e um dos objetivos era água e pastagens. Mas o pastor ficava sempre de guarda, olhando ali as ovelhas, para que, se chegasse algum estranho, se chegasse algum animal, algum lobo, alguma raposa, né? Então o pastor ia para a briga, né? Ia cuidar das ovelhas. Assim, meus irmãos, é assim que Jesus cuida de nós. Jesus está dizendo que Ele é o nosso lugar seguro. Jesus está dizendo que quando estamos nele, nós não precisamos ter medo de nada, nem de ninguém. De ninguém. Olha, se alguma coisa hoje em dia tem colocado algum medo em você, eu quero que você lembre disso, ó, você é de Jesus, e Jesus cuida da sua vida. Jesus está com você, eu diria assim, ó, não tenha medo. Jesus, Ele cuida de nós, Ele é o nosso lugar seguro. Jesus é aquele que nos defende. Sabe, Ele defende e Ele tem todo o poder. Nenhum mal, ninguém mal intencionado, nenhuma armadilha feita contra nós é capaz de ter sucesso, porque Jesus tem mais poder do que tudo e que todos, e Ele usa o seu poder para nos defender. Nós podemos confiar em Jesus plenamente. Podemos confiar em Jesus de uma forma inteira, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. E se nós pertencemos a Ele, Ele cuida do que é dele. Nós somos dele, Ele cuida de nós. Ele cuida de você, a cada dia, a cada passo, né? Que bênção! Essa é a primeira mensagem. Estamos aprendendo muitas coisas sobre Jesus, e Jesus está dizendo, olha, você pode confiar em mim. Não precisa ter medo, eu não vou deixar você sozinho. Eu não vou abandonar você quando todo mundo te abandonar. Eu vou estar sempre ao seu lado. Você não precisa ficar com medo. Eu estou com você todos os dias até o final dos tempos. Amém, gente? Aqui, eu queria até deixar um segredo para você. Às vezes nós oramos para Deus abrir algumas portas para nós, não oramos?
Né? Quem está orando por portas abertas? Deixa eu ver. É o teu caso? Ótimo. Senhor, abre a porta. Abre a porta. Mas olha o segredo aqui, gente. Cuidado. Tenha certeza que a porta aberta é a porta de Jesus. Porque se não for a porta de Jesus, não convém você entrar. Não convém. É melhor não entrar. Quando nós pedimos portas abertas para Deus, Deus não abre todas as portas. Você sabia? Deus tem uma porta, e geralmente muito estreita, que Ele abre para nos salvar. Uma porta. Pastor Josué Rodrigues, um músico maravilhoso, um pastor maravilhoso da Igreja Presbiteriana, lá do Rio de Janeiro. Eu tive assim, uma alegria assim, quando eu era solteiro, muito jovem. Ele foi falar na nossa igreja e ficou na casa dos meus pais. Eu morava com meus pais, mas bebi desse homem, é um homem de Deus. Nossa. E ele contou a experiência de um aconselhamento. E alguém que estava pedindo para Deus abrir portas. Ele estava pedindo uma porta para Deus que não podia continuar com a vida do jeito que estava. Mas esse homem sentia assim que toda porta que ele batia estava fechada. Isso angustiava ele. E aí o pastor Josué disse que sentiu assim o Espírito Santo colocando a seguinte ideia na mente dele. Olha, meu irmão, não se aflija. Porque as mesmas portas que você está encontrando fechadas, são portas que Deus fechou. Porque Ele tem apenas uma porta aberta para você. Então, não lamente as portas fechadas. Louve ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Porque se as portas fecharam, é porque Deus quer que você ache apenas aquela porta que Ele abriu para você. Amém, gente? Olha que palavra linda, maravilhosa. Tem um outro segredo também. Às vezes nós não estamos precisando de abrir portas para entrar. Às vezes nós estamos precisando de uma porta aberta para sair. Às vezes nós entramos numas furadas, não entramos não, gente? Ou só eu que entro nas roubadas da vida? Eu sou tão pior que vocês assim, eu sei que eu sou ruim, mas só eu entro nas roubadas da vida? Não, você já entrou. Espero que você não esteja em nenhuma agora, amém, gente? Mas olha, como é importante você entender que só a porta de Jesus vai fazer você sair daí. E se Jesus é a porta que se abre, ninguém vai fechar essa porta de Jesus. E Ele vai te libertar no nome de Jesus. Amém, gente? Jesus é a porta das ovelhas. Você pode confiar completamente nele. Podemos seguir? Lá no verso 9, tem a outra figura de linguagem. Jesus diz: eu sou a porta. Certamente no texto, ele está falando a mesma coisa. Jesus não mudou de assunto. Mas quando eu ouço essa palavra porta, sem que seja a porta das ovelhas, quando eu estava meditando para a minha vida, me veio tanta coisa à mente. Você sabia que portas, santuários, templos, eles são muito parecidos? Porque todo santuário é uma porta, todo portal é um templo, é um lugar de acesso, é um ponto de encontro. Na palavra de Deus nós vamos encontrar que quando Deus criou o homem e tudo que existe, havia um jardim. Lembram que a gente conversou sobre isso ano passado? E esse jardim, ele era um santuário, portanto, um portal. Um lugar onde o homem e Deus se encontravam.
um lugar santo. E o homem tinha o dever de cuidar desse lugar santo, para continuar santo. Mas aí o homem pecou. E quando o homem pecou, ele perdeu totalmente o direito de estar naquele lugar santo, que era mais que um jardim. Era um portal de encontro com Deus, entre dois mundos, um portal do céu e da terra se unirem e juntos Deus e o homem poder ter comunhão. O homem pecou, teve que ser expulso do santuário, né? E o homem não pôde mais ter esse acesso aos céus. Ninguém na terra até hoje tem acesso aos céus. Mas os céus continuam com acesso à terra. Amém, gente? Deus sabe perfeitamente tudo aqui da nossa vida. A gente que não sabe como estão os céus, mas como Deus reina lá, deve ser o céu, né? Houve um influencer, o primeiro influencer da história, que ele pensou num jeito que nós poderíamos dar aqui na terra para temporariamente conseguir alcançar algum ponto de contato com o céu. Como se fosse uma internet discada, aquelas antigas, né? Mas os antigos não pensavam em coisa discada porque não tinha disco para eles discarem. O que eles tinham era fumaça. Então esse influencer chamado Caim, ele construiu um altar de pedra e ofereceu para Deus uma oferta. E aquela fumaça era para dar glórias a Deus, louvar a Deus, como se fosse uma oração, como se fosse uma oferta dele para Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu quero reatar o meu compromisso com o Senhor. E como um bom influencer, Caim tinha seus seguidores. Ele era muito seguido, muito estimado. E o seu principal seguidor, quem que era, gente? Abel, seu irmão. Ele gostou tanto da oferta de Caim, da ideia de Caim, ele pensou o seguinte: eu vou fazer a mesma coisa que Caim fez. Eu vou oferecer uma oferta para Deus. Só que Abel ofereceu tudo do bom e do melhor para Deus. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não da oferta de Caim. Gente, Deus não procura influencers, aos jovens aí. Deus não procura influencers, Deus procura seguidores. Porque seguidores são aqueles que adoram a Deus, e Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Guardou a visão? Né? Importante a gente saber isso. Deus busca seguidores para Jesus. Bom, então esse foi um protótipo, esse altar de pedra foi um protótipo do que seria, numa nova tecnologia, uma tenda. Toda ela preparada para um encontro com Deus. Essa tenda tinha um nome: tabernáculo. Tinha um pátio, um lugar santo, e o santo dos santos, onde alguém, uma vez por ano, entrava para ver Deus, estar com Deus e dizer para o povo o que Deus queria do povo. E esse sacerdote que entrava lá tinha que entrar todo amarrado, porque se ele não tivesse santo de verdade, ele caía morto lá. E aí tinham que puxar o corpo. Esse tabernáculo, com o tempo, ele teve uma nova tecnologia. E sabe o que surgiu? O templo. Templo, como o nosso. Desde então, as pessoas têm o costume de pensar o seguinte: lá no templo eu vou ter comunhão com Deus. Lá no templo é que eu vou me encontrar com Deus. Durante a semana, eu não tenho esse encontro com Deus. Eu fico a semana todinha longe dele, mas quando eu for no templo, eu vou ter esse encontro com Deus. Até hoje, muita gente pensa assim, não é verdade, gente? Até hoje. Aí Deus olhou para todas essas tecnologias humanas, templos feitos por mãos humanas, e Deus falou assim: esse povo não vai parar. Eu tenho uma ideia melhor.
E aí vem Jesus. Jesus, ele nos ensina que ele é o enviado de Deus, o Messias, que ele é a porta das ovelhas, que ele é o pão da vida, a luz do mundo, e ele morre por causa dos nossos pecados, para que houvesse perdão dos nossos pecados. E lá em Mateus 27, se você achar ali 27, 50, alguma coisa assim, você vai ver que quando Jesus morreu, algumas coisas aconteceram. Alguns túmulos foram abertos, gente que estava morta ressuscitou, foi para a cidade, todo mundo viu eles. Pedras grandes foram cortadas ao meio e aconteceu alguma coisa no tal do templo. Sabe o que aconteceu, gente? O templo, lá no Santo dos Santos, tinha uma cortina de linho, mas tão espessa, tão grossa, não se arrebentava por nada. Mas quando Jesus morreu, naquele terremoto, de cima a baixo aquele véu se rasgou. E a mensagem que foi passada com isso é que templos feitos por mãos humanas não nos dão acesso aos céus. Jesus, a sua vida, a sua pessoa, ele tomou o lugar do templo. Não há portais humanos que consigam nos levar a Deus, apenas Jesus, ele é a porta. O que na cabeça dos seres humanos, o templo era um portal, um lugar para encontrar com Deus. Deus está falando, não, esse ponto de encontro é Jesus. Por isso Jesus é a porta pela qual nós vamos ter livre acesso a Deus. E se você quer realmente conhecer a Deus, você precisa passar pela porta que é Jesus. Não tem outro caminho. Amém, gente? Lá em Apocalipse 3:20, Jesus gosta desse papo de porta. Porque lá está escrito o seguinte: eis que estou à porta e bato. Provavelmente lá em Apocalipse, Jesus está à porta de uma igreja. Veja vocês, parece que Jesus estava do lado de fora da igreja. Mas Jesus também está batendo a porta da sua casa. Jesus está batendo a porta da sua família. Jesus está batendo a porta do seu coração, da sua vida. E o que Jesus diz ali: eis que bato a porta, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar, quer ser Senhor da igreja, quer ser Senhor da sua casa, do seu lar, da sua vida, do seu trabalho, de tudo que você tem, de tudo que você é. Ele é a porta. E se você entregar sua vida para Jesus, sabe o lugar onde Jesus vai estar na sua vida? Na porta. Ele vai estar à porta do nosso coração, Ele vai estar à porta da nossa casa, Ele está na porta da nossa igreja, porque Ele é o pastor das ovelhas, Ele cuida de nós, Ele não deixa nada, nem ninguém do mal entrar, penetrar na nossa vida. Ele diz: aqui não, aqui quem manda sou eu sou o Senhor e essa vida me pertence, esse lar me pertence, essa igreja é minha. E quando Jesus, Ele é a porta da nossa vida, Ele deixa uma pessoa entrar para dentro de nós. Quem que é essa pessoa? O Espírito Santo. E algo maravilhoso, uma volta maravilhosa acontece na nossa vida e nessa conversa quando o Espírito Santo entra em nossa vida. O apóstolo Paulo diz que nós somos santuário do Espírito Santo. Olha só, gente. A nossa vida passa a ser um lugar de encontro com Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Por isso,
assim como os antigos cuidavam dos templos, nós precisamos cuidar da nossa vida. Precisamos manter a santidade da nossa vida. Porque a nossa vida é um portal de encontro com Deus. Por isso Jesus disse o seguinte: olha, você, quando você for orar a Deus, entra no seu quarto sozinho. Você não precisa de nada nem de ninguém, sozinho ali, você e Deus. Porque o Espírito Santo habita em você. E você é um portal, um lugar de encontro com Deus. Ele habita em nós e Ele se encontra conosco a cada dia, se você desse espaço para Ele. Por falar nisso, nós também temos aqui um livre acesso ao Pai, por meio de Jesus. E isso significa termos uma vida de oração. Jesus é essa porta, e a gente entra por essa porta que é Jesus, por meio da oração. A oração são os passos que a gente dá para entrar na porta. Nós não nos encontramos com Deus em um templo, mas nos encontramos com Deus por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo. A nossa vida é um santuário, e pela oração nós entramos e saímos por essa porta que é Jesus. E nós nos tornamos um santuário, sabe para quem mais, gente? Para todas as pessoas com quem a gente convive. Você é um santuário de Deus na vida das pessoas. Por quê? Porque Deus quer que por meio de nós todos se encontrem com Cristo Jesus. É uma porta missionária que nós somos, né? Lindo isso, gente. Bom, Jesus é a porta das ovelhas, Ele é digno de confiança. Você confia em Jesus? Jesus é a porta que nos dá livre acesso a Deus. A presença do Espírito Santo é o acesso dos céus em nossas vidas, e nós somos o santuário de Deus neste mundo. Jesus é a porta, e por ser a porta, tudo isso acontece. Jesus é a porta da sua vida. Você já entregou a sua vida para Jesus? Isso precisa acontecer hoje ainda. Você não pode deixar isso para amanhã. Se você ainda não se entregou completamente ao Senhor, entregue-se hoje. Porque Ele vai fazer uma revolução na sua vida. Ele vai fazer coisas novas, coisas tremendas. E lá no final você vai perceber o seguinte: é tudo o que você queria o tempo todo. Achava que ia conseguir do teu jeito, nunca conseguiu. Mas no modo de Jesus você consegue. Porque Ele é essa porta. Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça. Se você não se entregou a Jesus, faça uma oração para se entregar a Ele.